Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a pesquisa científica. Começou durante o processo da minha primeira graduação, que eu iniciei em 2003. O primeiro momento em que eu tomei contato com a pesquisa científica foi na matéria de metodologia, com a produção do pré-projeto, no qual eu tive acesso a documentos antigos e aí fazia uma análise minuciosa do processo de construção dessas fontes. Eu sou formada em História, então esse meu primeiro contato foi uma análise sobre a história a partir de documentos escritos. Então a produção do meu TCC de formação foi o primeiro contato, isso em 2006. Inicialmente foi voltado para a licenciatura, então não havia um espaço para um processo de desenvolvimento um pouco mais amplo. A partir do momento em que os anos foram passando, eu senti necessidade de fazer outras graduações e tentar também o mestrado algumas vezes. Então essa relação com o pré-projeto e formação de uma intenção de pesquisa científica me acompanhou durante todo esse processo. Sempre voltado para as temáticas que eu acho que incrementam o meu fazer. Então, as minhas pesquisas e as minhas tentativas de criar pré-projetos sempre estiveram envolvidos com o jogo lúdico, a contação de história. O ano passado eu me formei em letras e tive a oportunidade de escrever um artigo científico falando sobre a relação da literatura com a história. Então, à medida em que os anos foram se passando, a minha relação com a pesquisa se tornou cada vez mais próxima, sempre na busca por iniciar um processo de aperfeiçoamento. Eu fiz história, eu fiz pedagogia, me formei o ano passado em letras, fiz algumas pós-graduações e sempre tentando aperfeiçoar o meu processo de pesquisa. Nas tentativas de mestrado também, a metodologia se mostrou muito necessária, porque ela torna a pesquisa mais padronizada, voltada mais para uma linguagem e um trato mais científico, tornando o texto mais acessível para todos. Então eu acredito que pesquisar torna o nosso fazer mais rico, porque nos coloca num ambiente de dúvida, duvidar que o conhecimento tenha se esgotado. Então eu acredito que pesquisar e ter conhecimento sobre os métodos tornam o nosso fazer um pouco mais voltado para o enriquecimento, porque a educação ela é contínua. O nosso processo de formação ele tem que ser contínuo para conseguirmos então preencher as lacunas do nosso dia a dia. A pesquisa ela tem que se fazer presente e ela precisa fazer parte do nosso cotidiano.